Olá, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas a mais uma Roda de Saberes. A Roda é uma parceria entre o curso de Pedagogia da Univale e o mestrado em Gestão Integrada do Território, em colaboração com as escolas da rede pública e o apoio da Univale TV. Depois de um breve tempo fazendo a roda no formato virtual em decorrência da pandemia do Covid-19, hoje nós estamos aqui, presencialmente, na Escola Municipal Padre Eulálio, uma das escolas parceiras da pesquisa Conversando com a Cidade. Eu convido a professora doutora Maria Celeste para nos contar um pouco mais sobre esta pesquisa. Olá, pessoal. Então, é uma alegria estar aqui na escola, conversando com vocês, com os estudantes que estão participando conosco diretamente desta pesquisa, que são os estudantes do 8º ano. Levanta a mão aí, pessoal do 8º ano, né? Nós temos aí, agradecer a Holly, levanta a mão aí, Holly, que é a professora, né, que a gente tem feito aí a parceria mais direta na escola, nas atividades que a professora desenvolve na sala. A gente tem ficado nestas turmas todas as terças-feiras. Então, as terças-feiras são terças-feiras muito alegres, né? Que eu vivo a alegria junto com a Andréia, que é da equipe de pesquisa. Levanta a mão, Andréia. E os dois bolsistas de iniciação científica, o Ronald e a Laís, né? Então, ali estão o Ronald e a Laís. Então, a gente gostaria de dizer um pouco que esta pesquisa, ela se propõe a olhar para a cidade pelo olhar de vocês, estudantes, que compartilham conosco desta pesquisa. E é importante que a escuta de vocês trouxe o tema desta roda. A escola é um lugar de referência para este bairro, para esta cidade, e nós desejamos olhar um pouquinho mais para a escola. Bom, nós temos aqui hoje conosco duas outras pessoas da equipe de pesquisa, três, né? Que é o professor Tiago, o professor Léo, bom? Léo, a Rusvane, que é uma parceira aqui, tanto da pesquisa quanto da escola, né? E eu vou passar a palavra aqui um pouquinho para a Rusvane, para ela dizer da alegria da gente estar aqui, né, Rusvane? E agradecer também, eu queria, a Secretaria Municipal de Educação, que é uma parceira em várias atividades nossas, principalmente nos acolhendo na pesquisa. Olá, é um prazer a gente estar aqui hoje. Em receber o projeto de pesquisa Conversando com a Cidade na Escola Municipal Padre Eulálio. Tem sido uma caminhada muito bacana e diferente. Agradecer o curso de pedagogia que vem fazendo um trabalho maravilhoso junto com a gente e hoje, em especial, receber a Roda de Saberes, né? E principalmente para tratar da temática que é a retomada do ensino presencial. Debater sobre isso e esse diferencial, porque eu nunca vi a roda com os meninos, com os estudantes, né? E isso é muito bacana. Eu sinto assim que a nossa escola, eu, muito honrada de estar vivendo esse momento, porque fazer a escuta dos próprios estudantes é muito importante. E conversar é melhor ainda, né? E numa roda, mais gostoso ainda. E ouvir de vocês o que isso representa é algo que nos faz crescer e ter um olhar diferenciado do sentido da escola. E para abrir, então, a nossa prosa na roda de hoje, nós convidamos uma pessoa muito especial, né? Que é a Elisa, que ela é professora do curso de pedagogia, ela é psicóloga, então é uma pessoa que sabe, né, ouvir um pouco das nossas preocupações, das nossas experiências, e vai trazer um pouquinho para nós sobre o tema da roda de hoje. Olá, tudo bem? Tudo bem, gente? Então, nós vamos discutir um pouquinho essa questão da retomada, de reencontrar essa escola, os professores e os colegas, né, que a gente ficou encontrando durante todo esse período aí virtualmente, né? E agora a gente voltou então para as atividades presenciais. Mas como é esse processo de retomada, de reencontrar essa escola? A escola está igual ou está diferente? Diferente, não é? Quando a gente fala desse processo, o tempo muda. O tempo muda as coisas, muda as pessoas. Então, voltar para esse espaço é quase que como se a gente estivesse buscando redescobrir.
Antes da pandemia, a gente tinha máscaras? Não, né? Então, quando a gente volta para esse espaço, tem uma série de relações que vão sendo alteradas, né? Não sei se vocês já passaram por isso, mas às vezes acontece, né? Quando a gente vê todo mundo de máscara e do nada vê uma foto dessa pessoa e fala: "Ah, meu Deus, essa pessoa não é como eu imaginava." São questões que perpassam essa nova relação que a gente constrói. E essa relação construída, né, pós-pandemia vai passar também por esse momento de readaptação com os espaços. Né, ao longo da pandemia, a gente viveu períodos de isolamento, onde pessoas tinham níveis diferentes, né, de isolamento, em função de uma série de questões, inclusive da necessidade de sair de casa para o trabalho. Né, os estudantes, na maioria dos casos, ficou muito tempo em casa. E agora vocês têm essa possibilidade de retornar ao convívio escolar. Quando a gente fala dessa relação de voltar para a escola, e aí eu perguntei para vocês, está igual ou está diferente? É justamente pensando nesse aspecto de voltar para um lugar que, por mais que seja um espaço que talvez vocês conhecessem anteriormente, é um espaço que agora é cheio de relações que são um pouco diferentes. Mas em que sentido? O uso de máscara é uma deles, né? A necessidade de manter o distanciamento social é outro. Então não dá nem para ficar todo mundo abraçadinho para tirar aquela foto bonita e postar no Instagram, fazer um desafio do TikTok, todo mundo juntinho, né? Quando a gente fala dessas mudanças, elas exigem de nós uma série também de adaptações. Adaptar a uma mudança vai variar muito da forma como a gente consegue vivenciar esse momento. Então, por exemplo, quando a gente fala de uma mudança que é tão profunda na nossa vida, a gente vai entender que, por exemplo, tem a necessidade de usar álcool o tempo inteiro, né? Vocês já viram videozinhos de bebês agora que eles chegam no totem, qualquer totem, estica a mãozinha e sai esfregando, né? Quando a gente fala, então, dessas adaptações, a gente entende que elas exigem de nós uma série de comportamentos, uma série de atitudes. E essas adaptações podem provocar, né, na gente uma série de sentimentos, sensações que podem, às vezes, impactar de modo negativo na nossa vida, certo? Então, quando a gente pensa, eu vejo meus amigos e como assim eu não posso abraçar todo mundo? Às vezes eu ainda não estou completamente imunizado e tenho que estar nesse espaço. Às vezes eu mesmo estando imunizado, a minha família estando imunizada, eu ainda tenho um pouco de medo de retornar para esse espaço. Ou ainda, eu não tenho medo, mas eu gostaria de estar aqui nesse espaço como eu sempre estive, podendo brincar, correr. Se bem que na adolescência a gente começa a ficar sedentário, né? Mas são questões que vão impactando a nossa vida de um modo ou de outro. Então, quando a gente fala dessa readaptação, agora eu vou fazer aqui uma retomada dos conceitos lá da geografia, vou pedir licença um pouquinho. Vamos falar de espaço e de lugar. O que é o espaço? Espaço é um ponto geográfico, é a distância entre dois pontos, é a paisagem, nesse sentido, de algo físico. Quando a gente fala de lugar, a gente está falando de um espaço com o qual a gente estabelece algum tipo de vínculo ou de relação mais profunda. Quando a gente fala, então, de reconhecer a escola, é um convite para a gente pensar em que sentido voltar para esse espaço implica em buscar uma nova forma de relacionamento com os colegas e com a escola. A gente busca cada vez mais, e ainda bem que a gente tem buscado, discutir sobre respeito, não é verdade? Por exemplo, quando eu era estudante, as discussões sobre bullying, por exemplo, não eram tão intensas. E ver esse tipo de discussão hoje cada vez mais presentes em espaços escolares, e até mesmo fora da escola, faz com que a gente entenda que temos buscado construir espaços com mais respeito. Nesse momento de retomada,
é importante também que a gente busque entender e respeitar o outro. Vão ter pessoas, né, que estão saindo de casa agora. Vão ter pessoas, né, que ainda se sentem um pouco inseguras. E aí é nesse momento uma forma de respeito também, como forma de cuidar do outro, cumprir as medidas adequadas de higiene. Então, usar o álcool, manter o uso da máscara, respeitar o distanciamento social, para que esse colega que agora que está retomando a vida, né, de uma maneira aí, né, também buscando uma adaptação nesse novo momento, ele consiga fazer isso com um pouco mais de segurança e de tranquilidade. Quando a gente está inseguro, quando a gente está agitado, né, a gente não se sente bem. Estar bem na escola é algo muito importante, né? Vocês vão, daqui a um tempo, sair desse espaço e vão se lembrar de tudo que vocês construíram aqui com muito amor, com muito carinho, né? Então, é importante que a gente construa sempre relações de troca, de afeto e de respeito. Nesse momento, cumprir medidas de higiene é respeitar o outro. Quando a gente fala, então, né, dessa dificuldade de adaptação, a gente entende que todo processo de mudança pode gerar estresse e ansiedade. Quando a gente fala, então, de uma ansiedade nesse momento, né, ou do estresse, o estresse, né, é uma reação do nosso corpo a qualquer situação adversa que cause uma grande, né, tensão física, emocional. Quando a gente fala, então, da ansiedade, né, é essa sensação de antecipação, né, em relação a um determinado evento. Se não tem nada que justifique a minha ansiedade e ela se torna cada vez mais intensa e traz alguns impactos para a minha vida, eu entendo que aí a ansiedade está se configurando como um transtorno na minha vida. Mas por que é importante, por que se discutiu tanto ansiedade, né, e até mesmo depressão durante esse período de pandemia? Né? Muitas pessoas estavam aí, né, com uma suspensão de uma série de atividades, né, e também, né, lidando com algo completamente desconhecido, que era a pandemia. Bom, a gente já conhece um pouco melhor sobre o coronavírus, a gente conhece um pouco mais sobre as medidas de prevenção, mas a pandemia ainda não acabou. A gente tem que continuar mantendo esses cuidados, né? Mas a gente já tem a possibilidade de retomar a nossa vida, né? Aí ainda mantendo algumas medidas. Mas, por exemplo, vocês já podem vir para a escola, né? Assistir aula online, garanto que todo mundo estava adorando assistir a aula de pijama, né? Mas vocês ficam bonitos de uniforme, o uniforme é legal. Então, quando a gente fala desse processo de voltar para essa rotina, assim como ficar em casa no início da pandemia gerou estresse e ansiedade para algumas pessoas, essa retomada também pode gerar um pouco isso. Então, como eu falava no último bloco, nós estávamos discutindo, então, essa retomada das atividades. Bom, algumas outras questões ainda podem interferir nesse retomada, né, dessa relação com esse espaço. Algumas pessoas podem voltar desse período de isolamento um pouco mais fragilizadas. A gente entende que, infelizmente, muitas pessoas vivenciaram momentos, né, de luto durante esse período de pandemia. Algumas questões financeiras também foram impactadas durante esse processo. Então, a gente entende que voltar para esse espaço, a gente não deixa os nossos problemas em casa e vem para a escola. Eles também nos acompanham, né? Quando a gente fala de relação, de amizade, de companheirismo, a gente está falando também de suporte. Então, nesse momento, se você pode acolher, dar suporte, né, para um colega, isso vai ser muito importante. Só que a gente entende também que, nesse momento, várias situações de violência aconteceram. Então, agora com a retomada, a escola é, muitas vezes, um porto seguro para a gente. Então, é um momento, talvez, de buscar aproximação com o professor, caso você vivenciou uma situação como essa ao longo da pandemia, e buscar acolhimento e ajuda, né, para enfrentar essa situação de violência que algumas pessoas podem ter vivido nesse período. Né? Mas só para encerrar aqui a minha fala, uma questão muito importante é a gestão do tempo. Porque como é que era assistir aula na pandemia, né? Se fosse aula online, né?
estou de pijama, falo, professora, minha câmera está estragada, não vou poder ligar a câmera. Estou lá de pijama, deitado na cama, né, tomando meu leite com Toddy. Quando a gente fala, então, de estar aqui agora, a gente precisa gerenciar o tempo, porque eu tenho que me arrumar, eu tenho que sair de casa, eu tenho deslocamento até a escola. Então, gerenciar o tempo é fundamental nesse momento. Mas também a relação que a gente estabelece com tecnologia. A gente teve aula, né, pelo computador, pelo celular, e aí eu lembro muito daquele meme, né? Não pode celular na aula, mas pode aula no celular, enfim, a hipocrisia, quero cachorro, né? Maravilhoso esse meme. Quando a gente fala, então, de voltar agora, a gente vai ter novamente que repensar essa nossa relação com tecnologia. Porque se ela começa a impactar muito a relação que a gente estabelece com os colegas, com o professor e com a nossa aprendizagem em sala de aula, é algo que começa a impactar negativamente na nossa vida. Então, é muito importante a gente ter cuidado e tentar gerenciar melhor tanto o nosso tempo quanto o uso de tecnologia nessa retomada, ok? Então, boa retomada! Meu nome é Vitória Gabriele, eu sou do 6º ano C e nesse período que a gente voltou à aula presencial, o que eu mais gostei foi as amizades, né? Que como a gente antes, né, na aula online, não dava para ser o que não era o que é hoje, né? Hoje a gente pode se ver, conversar. E o que eu mais gostei foi isso. Oi, eu sou a Solange, eu sou do 7º ano B e eu achei muito importante as aulas terem voltado presenciais. A escola tomou muito cuidados com a questão do Covid. Em todo lugar que você for, aqui na escola você vê álcool em gel, o distanciamento estão cumprindo. Se você passa no corredor sem máscara, eles mandam você colocar. Eu achei bastante importante a volta. Olá, eu sou o aluno Daniel Gomes da Silva, do 8º ano B, e foi muito importante a retomada das aulas online, porque em casa não tinha muitos alunos que teriam aparelhos eletrônicos para participarem da aula online. Eu sou a Ana Beatriz, do 8º ano B, e eu achei muito importante as aulas ter voltado, porque a gente ficava muito em casa, e esse período para a gente foi muito importante mesmo, as professoras falando para a gente, explicando os deveres, tudo direito, isso é muito importante. E que bom que esse retorno está trazendo felicidade, está podendo proporcionar esses momentos tão importantes. Porque a gente entende que estar nesse espaço da escola, essa construção de vínculos também é muito importante. Então, que bom, né, que vocês estão avaliando isso de modo positivo e que bom que vocês estão conseguindo se readaptar, né, e destacar essa importância de construção de um espaço que me permita me sentir seguro, com uso de álcool, distanciamento, uso adequado da máscara, né? Isso vai me possibilitar, né, uma melhor adaptação nesse retorno, né? Então, é um pacto de todo mundo. Então, todo mundo cumprir as medidas para que todas as pessoas possam se sentir mais seguras nesse espaço. E assim a gente consegue elimiar ao máximo esse estresse da retomada, né? Como o colega disse, né, ao retomar as atividades, a gente então elimina essa questão da tecnologia, da dificuldade de acesso de algumas pessoas à internet, ou até mesmo, né, da qualidade do equipamento para acompanhar as aulas. E isso possibilita então que, retomando, né, essas atividades presenciais, vocês consigam ter um melhor acesso, né, à tecnologia, ao espaço e ao conteúdo dos professores, que agora volta a ser presencial, né? Sem contar que agora vocês passam a fazer as atividades, colaboram, discutem isso de uma maneira muito mais rica, porque a gente sabe, muita gente, estando presencial, ainda fala. No online, muita gente tinha dificuldade, né, ou vergonha de abrir o microfone para falar. E essas trocas de experiências são muito importantes para a aprendizagem. Então, realmente, esse retorno abre todas essas possibilidades que estavam aí suspensas nesse período. Olá, meu nome é Mirella, eu sou do 6º B e eu achei muito importante a nossa retomada da escola para ter o auxílio dos professores e também conseguir aprender melhor. Eu acho que a escola pensou muito antes de retomar todos os grupos e tomou todas as medidas necessárias.
Olá, meu nome é Ana Maria, eu sou do 6º A e eu tenho uma pergunta para a Elisa. Como psicóloga, o que você indica para tratar a ansiedade e o estresse dos alunos nesse momento de retomada? Olá, meu nome é Isabela, eu sou do 6º ano A. Para mim, quando eu soube que eu poderia voltar para as aulas presenciais, eu fiquei muito feliz. Tanto quanto as minhas amizades, porque eu não estava falando com quase ninguém. A escola está cumprindo todos os protocolos e eu estou muito feliz, porque estou aprendendo mais e fazendo muitas mais amizades. Bom, quando a gente fala de tratamento, a gente está falando, então, muitas vezes dessa visão de um acompanhamento profissional, né? Seja aí pelo médico, um psicólogo, né? Ou um outro profissional de saúde. Quando a gente fala dessa retomada, é importante a gente pensar em estratégias. Primeiro, identificar quando a minha ansiedade começa a trazer uma série de impactos para a minha vida. Então, por exemplo, se eu fico muito agitado, se eu tenho dificuldade para dormir, né? Se essa ansiedade, se esse meu nível de agitação começa a trazer impactos negativos para a minha vida, inclusive para a minha aprendizagem. Quando eu penso em estratégias, primeiro, identificando esses aspectos, é buscar, então, auxílio profissional. Né? Buscar uma unidade de saúde, buscar um profissional, para que eu consiga, então, começar o meu acompanhamento, meu tratamento e fazer um diagnóstico, para ver se realmente tem uma necessidade de intervenção. Mas existem também estratégias que a gente pode utilizar para ter saúde de um modo geral. Então, por exemplo, fazer atividade física, porque na atividade física, sobretudo se você faz uma atividade que te dá prazer, que te faz se sentir bem, é uma coisa que vai diminuir aí o seu nível de estresse, de agitação, auxilia você a mudar o foco da ansiedade para uma coisa positiva e prazerosa. Então, é uma estratégia, mas, por exemplo, buscar uma qualidade melhor de sono, né? Buscar racionalizar esse medo que você tem às vezes, né? Estratégias, por exemplo, no momento de mais ansiedade, né? Técnicas de respiração ajudam muito, né, a baixar o nível de ansiedade. Mas o mais importante é conseguir reconhecer quando precisa de ajuda e buscar ajuda profissional, ok? Isso é o mais importante, ok? Mas nesse momento, respeitar, seguir regras, normas de cuidado, né, relativos à Covid, pode ajudar muito alguns estudantes nessa retomada, ok? Olá, o meu nome é Sinara, eu sou professora de língua inglesa aqui na Escola do Padre Eulálio. E voltar às aulas, o retorno à escola, foi ressignificar o meu medo, a ansiedade e a insegurança. Né? O meu medo com relação se os estudantes iriam se adequar aos protocolos de segurança exigidos para a retomada das aulas. Como é que eles iam lidar com isso, com o uso da máscara constante, com a questão do distanciamento, porque a gente sabe que volta às aulas, todo mundo junto, é aquela alegria, todo mundo querendo conversar com todo mundo querendo, às vezes, abraçar, não é, meninas? É abraçar, é conversar, é sentar de grupo, né? Para fofocar, para falar como é que foi a vida, né? Para pôr em dia o papo, né? Para falar como é que foi enfrentar esses dias que ficamos isolados em casa, né? O meu medo com relação também, como que eu iria me adaptar a tudo isso, a retomada, né, das escolas. Mas o retorno foi muito significativo, foi muito importante para mim como professora, porque assim também eu pude ressignificar os meus alunos. Porque quando vocês saíram daqui, vocês estavam com o quê? Com 8 anos, muitos, né? Muitos saíram daqui crianças e voltaram agora homens formados, meninas formadas, né? Já mulheres assim formadas. Como que foi gratificante ver a mudança que vocês tiveram ao longo desse tempo, né? Foi 1 ano e meio praticamente e vocês voltaram outras crianças. Não falo só no desenvolvimento físico, mas também na personalidade. Voltaram outras crianças, outras pessoas, né? Isso foi muito importante. E durante as falas aqui eu vi como que o movimento é importante para a escola, né? Porque a gente teve ressignificar, readaptar, retomar, redescobrir, respeitar, repensar. Olha o tanto de movimento que a gente está fazendo com a volta às aulas, né? É dar um novo significado ao espaço que é a escola, é dar um novo significado
do que é estar na escola tendo aula. Qual é o seu novo significado agora depois da pandemia? Como é estar na escola novamente estudando? Né? Como é se readaptar a essa movimentação na escola, essa logística da escola, né? Primeiro horário, uma aula, segundo horário, outra aula, o recreio, a hora da saída, a hora do lanche, a hora do almoço, né? Ressignificar tudo isso, readaptar a essa rotina, né? Retomar os estudos, né? Redescobrir como é que foi a escola. Vocês ficaram 1 ano e meio longe da escola, né? A gente também, nós professores, redescobrir esses espaços, né? Dar novo significado à sala dos professores, dar um novo significado ao refeitório, dar um novo significado à sala de aula agora, né? Incorporar as tecnologias. Então, escola é movimento, né? Então, diante do né? A gente vê que a escola é movimento, é constante movimento. Ouvindo vocês, eu fiquei pensando que às vezes a gente fala de escola, né, como qualquer escola. As escolas estão voltando, as escolas estão voltando. Quando a escola Padre Eulálio se fechou, né, o que significou? E agora, quando a escola Padre Eulálio se abre novamente, o que significa? Eu tenho comentado com os estudantes aí do 8º ano que eles são participantes de um momento particular da história e da história desta escola. Então, uma parte da nossa pesquisa quer contar essa história. A história desta escola, a história de uma escola que se fechou, a história de uma escola que se abre. Este é o movimento que nós estamos fazendo na pesquisa Cartografias de Territórios Educativos, pensando a escola como um território educativo por excelência, né? Então, essa é a história que nós queremos contar e contamos com vocês, aí, estudantes, porque a gente quer contar a partir do olhar e com o olhar de vocês. Gostaria de agradecer, então, aos estudantes que estão participando conosco neste momento, que acreditaram, que estão aqui ouvindo, né, esse movimento da roda, dos que falaram, né, nesse momento, das professoras e professores desta escola, a Rusvane, né, sempre aberta a nos acolher. Um agradecimento especial aí à Secretaria Municipal de Educação novamente, né? Um abraço aí, Elvira, levanta a mão, Elvira, né? Por tantas parcerias boas, por estar aqui conosco neste momento, é muito importante, né? Agradecer, assim, o carinho especial que a Elisa teve, né? De preparar esse encontro, de estar aqui conosco, né? De compartilhar a sua experiência de chegar a este lugar e como ela tem feito a escuta de muitos estudantes em diversos lugares. Isso é importante, né? Gostaria de registrar isso. Agradecer a Beth aqui, né? Professora do curso de Pedagogia da Univale, coordenadora lá do Laboratório de Didática, né? Com as atividades do laboratório, que ajudou a organização desta roda, né? E dizer assim um abraço especial aí à Carla, ao curso de Pedagogia, pela parceria aí com o mestrado. Esta pesquisa que a gente, né, tem realizado, e nós ficaremos aqui na escola durante um tempo ainda, ela é realizada com o apoio da FAPEMIG e da Univale. Então, são duas instituições que apoiam esse nosso estudo e que se interessam por isso, por saber o que tem acontecido conosco, o que acontece com esta cidade, né? Particularmente nós, do mestrado em Gestão Integrada do Território, temos este compromisso, né, com os territórios nos quais nós estamos. E entendemos essa escola como um território, como lugar de muitos afetos, como lugar específico de vida, né, para todos nós. Muito obrigada. E a nossa Roda de Saberes chega ao final. Ficamos por aqui e em breve nos veremos na próxima roda. Até lá!